Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos tratar de um tema muito interessante, muito importante e extremamente atual, que exige realmente essa percepção do que é interdisciplinar, multidisciplinar, interativo. Então, a todo momento aparece coisa nova, muito bacana. Tenho certeza que vão aproveitar muito bem essa aula. Probióticos e simbióticos. É importante a gente lembrar do conceito de probiose. Probiose é um termo que foi descrito inicialmente como organismos ou substâncias que contribuem para o equilíbrio microbiano intestinal. Microbioma, que é toda a população de micro-organismos do trato digestório. Então, essa simbiose microbiana existe um atrelamento de benefício à saúde do hospedeiro. Desde quando os animais nascem, por contato com a progenitora, com o ambiente, as fases posteriores de crescimento, o contato ambiental, tendo então um efeito significativo dos alimentos que são consumidos, do programa de alimentação, a estratégia nutricional. Somam-se efeitos epigenéticos, em diferentes situações ou momentos, exercem uma personalização entre milhões de bactérias colonizadoras do ambiente intestinal. Assim, a ausência de um antígeno para a síntese de imunoglobulina G de memória é o que vai permitir a manutenção dessa simbiose intestinal benéfica que nós chamamos de probiose. Existe uma íntima participação entre o sistema imune e o sistema digestório. Aí entram em cena os probióticos, que são utilizados para reforçar ou reestabelecer essa probiose, quando alterada por fatores alimentares, fatores estressantes ambientais, desafio sanitário, ou presença de antimicrobianos, quimioterápicos, entre outros. Nada melhor do que falar de como ocorre essa colonização do ambiente intestinal. Então, o trato digestório, ele tem muitas bactérias ao longo dos seus compartimentos. Tem os bacteroidetes e firmicutes que auxiliam na digestão e favorecem a absorção intestinal de nutrientes. Tem as bifidobactérias e os lactobacilos que promovem simbiose ou expulsam uma carga patogênica excessiva. Então, todos os micro-organismos e essas substâncias que são produzidas no sistema vascular linfático ou tecido linfóide associado à mucosa, o famoso MALT. E desenvolve anticorpos do tipo imunoglobulina A secretora e a opsonização, que vai impedir as patogenias de repetição, que constantemente ficam afligindo ou sobrecarregando o sistema imunológico dos animais. Então, por exemplo, tem 3 tipos básicos de cepas de Escherichia coli. Uma não tem muito problema, convive normalmente dentro do microbioma. Tem uma segunda, que ela fica subdominante, mas ela é patogênica. Então, se tiver um desequilíbrio, ela pode se tornar prevalente e trazer problemas ou enterotoxemias. E tem uma terceira cepa, que é severamente patogênica, que migra dentro do organismo e traz problemas de infecção renal. Então, percebo que o número de micro-organismos pode ser igual ou superior ao número de células que nós temos no corpo, tá? Para ter uma ideia da imensidão desse microbioma. Então, nós vamos aqui pontuar uma dezena, uma centena de micro-organismos num universo de milhões de bactérias, com um pequeno exemplo de como pode ser feita intervenções biotecnológicas ou intervenções microbiológicas voltadas para um aspecto nutricional, lembrando a interação genética e os fatores ambientais nesse contexto, beleza? Hipócrates, que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. É melhor prevenir do que remediar, já diz o ditado popular. Então, 2 conceitos que nós trabalhamos dentro da nutrição, voltada aqui para animais monogástricos não ruminantes, que são os alimentos funcionais, aqueles fornecedores de nutrientes, mas também de compostos bioativos ou substâncias benéficas à saúde, com biossegurança alimentar, e nutracêuticos, no sentido de alimentos processados, nutrientes isolados ou suplementos dietéticos, entre eles os famosos fitogênicos. Ele está no contexto de prevenção e de tratamento, já com um apelo, contexto coadjuvante, participativo
Então, nós vamos citar aqui os probióticos dentro desse aspecto. Nós vamos tratá-los como melhoradores de performance ou promotores de crescimento. Esse conceito de Food for Specified Health Use, o famoso FOSHU. Os probióticos, então, a grande vitrine dessa categoria de aditivos biotecnológicos para intervenção nutricional. Todo mundo vai se lembrar, sabe do quê? Derivados lácteos fermentados. Desde que eu era criança pequena, eu já conhecia o famoso Yakult, que tem o Lactobacillus casei, variedade Shirota. Desenvolvido no Japão, paralelamente com as pesquisas americanas, estabeleceram exatamente o conceito de alimento funcional e nutracêutico. A Anvisa, então, que é o órgão regulador, legislador brasileiro, trouxe uma portaria e uma resolução para normatizar e ajudar indústrias alimentícias e farmacêuticas interessadas em atuar nessa área. Então, nós temos aí a portaria 398 de 99, que trazem as diretrizes para análise e comprovação de propriedades funcionais e de saúde, uma evidência científica do alimento ou nutriente para funcionalidade extraordinária. Vai trazer um benefício extranutricional. E aí tem a resolução 1819 também do mesmo ano, da Anvisa, que trata do registro e da rotulagem de alegação de propriedade funcional. Essa relação extraordinária do alimento ou do nutriente ou composto bioativo, que é o termo mais utilizado atualmente, com a saúde. Então ele pode ser preventivo, ele pode ser um adjuvante no tratamento, mas sozinho não há evidência de cura, porque não temos evidências científicas sólidas que mostrem que esses compostos bioativos eles têm efeito terapêutico. Então vamos ver aqui qual é a diferença entre probiótico e prebiótico. Então o prebiótico é um composto ou substrato estimulador seletivo da microbiota bifidogênica ou aquela probiose desejável e benéfica para o organismo, para o hospedeiro. Então, prebióticos são definidos como as substâncias não digeríveis pelas enzimas intestinais dos animais, mas que os beneficiam através de estímulos ao crescimento de uma biomassa de bactérias benéfica, promotora da saúde do hospedeiro. Então, nesse contexto, nós vamos destacar os oligosacarídeos funcionários. Então, nós temos a inulina, onde tem o fruto-oligosacarídeo, que é o FOS, tem o manano-oligosacarídeo, que é o MOS da parede celular de leveduras, tem o galacto-oligosacarídeo, o GOS, que está presente em derivados lácteos, e até pode ser extraído de algas macro e microalgas. Até o amido resistente, nós falamos, o tipo 1, 2 e 3, uma interface como um pré-biótico. A lactulose, que aparece muito em produtos para humanos, arabinoxilanos, que estão muito presentes em alimentos vegetais, a fração fibrosa dos alimentos, como é o caso do beta-glucano, os beta-glucanos da aveia, por isso a aveia é considerado um alimento funcional. Então, o prebiótico é um substrato seletivo para o desenvolvimento dos probióticos. E o que são os probióticos? Os probióticos são os micro-organismos oferecidos em quantidade suficiente para promover esse benefício à saúde intestinal e do organismo, ou seja, a probiose. Então, o probiótico são as combinações de esporos, que são estáveis, e vão dar origem, então, às bactérias com atividade fermentativa. E aí, sim, esses micro-organismos fornecidos em dietas vão estabelecer uma microbiota benéfica e desejável para competir com as bactérias patogênicas ou deletérias do trato digestório. Quais os resultados científicos que a gente tem com relação a esses aditivos? Primeiro, é a viabilidade e a dosagem dessas bioculturas. Segundo, a interação entre as cepas. Terceiro, a fisiologia e a microbiologia intestinal. Então, nós temos algumas preferências de uso aí. O Saccharomyces cerevisiae, o Saccharomyces boulardii, que são leveduras, que a parede celular pode ser usada como um pré-biótico, ou seja, células mortas, e quando vivas e viáveis, elas podem ser coadjuvantes probióticos. Temos aí o Bifidobacterium, do gênero Bifidobacterium tem o Bifidobacterium bifidum e o Bifidobacterium animalis, por exemplo. E do gênero Lactobacillus, nós temos o Lactobacillus casei, Lactobacillus acidófilos, entre outros. E o Bacillus subtilis. Então, percebam, não se usa uma bactéria, uma espécie. Na verdade, são combinações para poder ter essa melhor eficácia em termos de resultado para a probiose. O motivo pelo qual
os probióticos, prebióticos ou suas combinações que nós chamamos de simbióticos ganharam tanta importância, tanta relevância? Então é o seguinte, alta intensidade na produção animal, principalmente de aves e suínos, redundante eu falar da importância, né, para a produção de carne e produção de ovos. Essa alta intensidade do sistema de produção, tá, leva a uma alta densidade de alojamento, nós chamamos de sistemas industriais, tá? O sistema intensivo de produção de aves e suínos. Então, isso aumentou muito o desafio higiênico e sanitário em relação a bactérias, fungos, protozoários e vírus patogênicos. A ação efetiva de enfrentamento nessas circunstâncias passou a ser o uso de quimioterápicos e antibióticos para assegurar essa maior produtividade e sanidade. Todavia, os aditivos medicamentosos dietéticos, uma categoria de aditivos como os antibióticos, em subdosagem terapêutica, guarda bem esse contexto, subdosagem terapêutica, passou a ser usado como promotor ou melhorador de desempenho, devido a esse efeito regulador do microbioma, embora seu amplo espectro atingisse tanto patógenos quanto probióticos. Tem-se a constatação da indução ou pressão de seleção para resistência bacteriana, alarmando as entidades de monitoramento em saúde pública, de tal modo que os antibióticos têm sido sistematicamente substituídos por prebióticos, probióticos e simbióticos. Assim, o uso indiscriminado de antibióticos na produção animal selecionou cepas resistentes, aquelas bactérias patogênicas que não eram aniquiladas pela subdosagem de antimicrobianos, passa a ter o efeito mutagênico, variabilidade genética, pela exposição contínua a uma carga não letal de resíduos e metabólitos antimicrobianos, resultando na multiplicação desses patógenos, levando à atual restrição ou proibição de antibióticos como promotor de desempenho na produção animal. Portanto, os antibióticos estão restritos para uso terapêutico. Não se admite mais o uso de antibióticos como aditivos dietéticos promotores de desempenho animal. Quando se admite o uso como aditivo medicamentoso profilático? É o caso dos ionóforos. Os ionóforos, que são obtidos de culturas de fungos, eles são usados como coccidiostáticos no combate à coccidiose ou hemeriose. Aí sim, eles podem ser utilizados, mas ainda de acordo com a dosagem recomendada pelo fabricante para diferentes situações de infestação. Qual é a ação dele? Ele trabalha através do carreamento ou formação de complexos solúveis permeáveis com cátions divalentes, principalmente cálcio e magnésio, monovalentes, como é o caso de potássio e sódio. O que ele faz? Ele atravessa a membrana celular e promove um desequilíbrio osmótico, eletrolítico e iônico celular. Ele vai saturar e esgotar o sistema de tamponamento. O gasto energético é muito grande e a célula fica esgotada, né? Então acaba aniquilando esses micro-organismos. O outro lado da moeda. Se retirar esses antibióticos das rações de aves e suínos do sistema industrial, vai reduzir demais o desempenho e elevar a mortalidade por causa do desafio sanitário, né? Então isso é um dilema. Como se faz então para resolver esse PBL? Aprendizado baseado na resolução de problemas. Renovam-se, então, os esforços em higiene. Vai trabalhar mais no preventivo da higiene animal, mas, sobretudo, por exemplo, os probióticos, são as bactérias, os prebióticos, que são os oligosacarídeos, e as combinações de ambos, que são simbióticos. Então, eles são capazes de favorecer esse equilíbrio da microbiota intestinal, melhorar a conversão alimentar e reduzir a colonização intestinal por patógeno. Então, perceba que não é eliminação de patógenos, e sim a contenção desses patógenos, porque muitos deles vão viver ali subdominante, não tem como eliminá-los completamente. Eles vão promover um aumento da resistência natural do hospedeiro ao desafio sanitário do ambiente. Os probióticos, os prebióticos ou simbióticos estão na alimentação, podem ser dissolvidos na água de bebida, podem ser pulverizados nos animais e no ambiente e até via endoscópica ou inoculado em embriões. A microbiota altamente diversificada, né, que é o desejável da probiose, e aí efetores negativos, aqueles que promovem a depressão
depressão no sentido de eliminação de probióticos, trazendo os patogênicos subdominantes à tona. Eles aumentam a sua população, reduzindo a diversidade da microbiota, porque não tem mais a competição, não tem mais a contenção. Então aí nós temos o problema do leaky gut, que é a hiperpermeabilidade dos vilos intestinais. Então, trazendo os problemas, infecções e inflamações generalizadas, traz o risco de morbidade e mortalidade dos animais, né? Se não houver intervenção, se não houver, né, a reparação dessa microbiota intestinal, desse microbioma. Provavelmente, síndrome do intestino inflamado ou com uma sensibilidade maior a desbiose, a desequilíbrio dessa microbiota, trazendo transtornos digestivos até problemas inflamatórios. Então, muito se fala hoje, por causa da Covid-19, das comorbidades. Desequilíbrio da microbiota, essa desbiose, pode ser um fator de comorbidade. Bom, chegamos então ao simbiótico. O que seria um simbiótico? Simbióticos são as combinações entre probióticos e prebióticos. Então, essa combinação de probióticos e prebióticos vai permitir uma maior eficiência ou eficácia. Importante lembrar da periodização. Periodicamente fazer combinações diferentes de probióticos, mantendo um aporte constante do pré-biótico. Inclusão ou adição de probióticos renovadas sistematicamente. Isso é interessante. Comprovação de sucesso no uso dessa estratégia nutricional aqui no Brasil, nas nossas condições, né? Produção de frangos de corte e poedeiras. A parede celular do Saccharomyces cerevisiae com endosporos de Bacillus subtilis. O probiótico tem que ter essa capacidade de colonização intestinal, tá? Então ele tem que resistir aos efeitos do trato digestório, da acidez gástrica, das enzimas intestinais, e chegar no intestino grosso e promover a colonização eficiente. Bacillus subtilis, Bacillus thoi e licheniformes, junto com o MOS, o FOS e o GOS. Essa combinação foi o que resultou em melhor viabilidade em termos de saúde e produção animal. Então, são trabalhos bem referenciados nesse contexto. O que a gente está querendo é a saúde do trato digestório e eficiência no processo de digestão e absorção de nutrientes. A absorção de nutrientes é o que vai permitir a metabolização posterior. Ciências ômicas, né? Tem a nutrigenômica, tudo em função do quê? Metabolização de nutrientes e compostos bioativos. Então, essa saúde intestinal, né, essa integridade das vilosidades intestinais é extremamente relevante nesse contexto que nós estamos comentando aqui agora. Altura de vilo significa superfície de contato, e o vilo íntegro é um vilo funcional. Tem a profundidade de cripta, que significa renovação celular. E ali nós temos as células caliciformes, que vão secretar mucopolissacarídeos, mucina, que é proteção. Temos as células enteroendócrinas, são aquelas que vão fazer a sinalização para controlar as funções secretoras do trato digestório. E também temos as células de Panay, antimicrobianas endógenas, próprias do animal, que vão secretar enzimas e fatores de crescimento também. O efeito dos probióticos, dos prebióticos, dos simbióticos nessa integridade dos vírus intestinais. Bom, vamos lembrar aqui rapidamente os mais utilizados. Levedura, Saccharomyces cerevisiae, tem uma nanoligosacarídeo na sua parede celular, que é uma combinação acetilglicosamina com beta-glucanos e mananos, um substrato prebiótico, ele é seletivo para as bactérias benéficas do ambiente intestinal, né? E além disso, ele tem a função adicional muito interessante, que é a absorção de patógenos, eliminação de uma carga patogênica excessiva naquele ambiente. Por quê? A bactéria patogênica, ela se liga ao MOS, mas não consegue fermentar, não consegue utilizar para o seu desenvolvimento de biomassa. E dessa maneira, esse patógeno ele não consegue ter aderência na mucosa intestinal alimentar, fica ali na digesta, ele acaba sendo empurrado para a excreção fecal. E o outro é a inulina que é fonte de frutoligosacarídeo, FOS. Pode-se usar o alimento funcional, como pode-se usar o suplemento, que é a extração e purificação do princípio ativo.
a oligofrutose. Vai permitir a produção do suplemento, do aditivo que a gente chama de FOS. Também é nesse sentido ser um substrato seletivo, ele é utilizado exclusivamente por bifidobactérios, lactobacilos. Então, o FOS também é muito utilizado e a vantagem do FOS é que você encontra ele numa diversidade de alimentos muito grande, uma grande variedade de alimentos. Contém inulina e frutoligosacarídeos, né? Em qualquer tipo de dieta, alimentação natural ou ração industrializada. É sempre bom lembrar que não é todo componente da parede celular vegetal que é prebiótico. Por exemplo, a questão da pectina, que a pectina não pode ser considerada prebiótico. Polpa cítrica, bagaço de laranja, resíduos de frutas e tal, eles são muito bem fermentados pela microbiota intestinal, tá? Mas eles não podem ser considerados prebióticos, tá? Por quê? Bactérias potencialmente patogênicas também utilizam a pectina, como é o caso da Escherichia coli. Clostridium, eles conseguem utilizar a pectina como produto de substrato de fermentação, de multiplicação celular, mas não conseguem utilizar o frutoligosacarídeo. Muito bem. Passamos agora, então, aos probióticos. Tudo começou com esse cidadão, que é o Metchnikoff. Tanto que ele virou diretor do Instituto Pasteur, em Paris, na virada do século XIX para o século XX. E ele tem duas publicações que são icônicas, que são clássicas, né? Étude sur la flore intestinale, aí de 1908, que em 1910. Ali ele cunhou o termo probiótico intrinsecamente. Tanto que em 1965, Lilly e Stilwell, esses dois pesquisadores, publicaram na revista Science o trabalho Growth Promoting Factors Produced by Probiotics. E aí surgiu o termo Lactobacillus e Bifidobacterium como um probiótico. O consenso de GRAS, Generally Recognized as Safe, reconhecidamente alimentos seguros. Essas culturas de lactobacillus e bifidobactérios foram comprovadas como seguras e utilizadas em intervenções como probióticos. Tem o nível 1, que é o lumen intestinal, onde nós temos as junções de oclusão da camada mucosa. Então, ali é a primeira barreira de defesa do ambiente intestinal. Essa é a integridade funcional dos vilos intestinais. No nível 2, a gente já tem o MALT, que é o tecido linfóide associado à mucosa, onde já há o sistema imune entrando em ação. A produção de macrófagos, os fragmentos, produzir os anticorpos, imunoglobulina G de memória e também imunoglobulina A secretora, que vai trazer a sensibilidade ou opsonização para o combate mais específico, né, de antígenos. E, simultaneamente, nós temos os ativadores, tempestade de citocinas inflamatórias. Então, todo esse conjunto ali, células dendríticas, células M, linfócitos, né, anticorpos, citocinas, tudo isso é uma ação muito dinâmica de proteção do trato digestório. E no terceiro, é o sistema imunológico sistêmico, envolvendo o sistema nervoso, envolvendo outros tecidos como o fígado, eixo cérebro-intestino, entre outros. Então, esse é o contexto de proteção, quando a gente fala de saúde do ambiente intestinal, de minimizar uma carga inflamatória, minimizar um potencial infeccioso sobre o trato digestório. O sistema imune faz parte do sistema de manutenção do organismo. Então, é muito importante a manutenção da função de barreira, de proteção, tá? Junto com esse equilíbrio e diversidade da microbiota intestinal. Diversidade e equilíbrio são as palavras-chave para um bom microbioma, para uma boa probiose intestinal. Quais seriam, então, os micro-organismos mais utilizados? E aqui estou trazendo uma dezena só para ilustrar. Lactobacillus, nós temos as espécies Acidophilus casei, Delbrueck, Reuteris, Salivarius, Raminosus, Bifidobacterium. Então, dentro desse gênero, nós temos as espécies Bifidobacterium bifidum, Longum, breve, infantes, animais, lácteos, entre outros. E o Saccharomyces cerevisiae ou Boulard. Bom, características de um probiótico. Primeiro, ele tem que ser resistente ao mecanismo de defesa do trato digestório. Tem que resistir ao pH ácido gástrico, que é o ácido clorídrico, onde ali a gente já tem uma perda desses micro-organismos. Depois ele tem que resistir às enzimas e sais biliares no intestino delgado, já tem uma perda ali desses micro-organismos. E, finalmente, ele chega no intestino grosso. Então, perceba, tem uma perda ali de 30%, 40%, até 50%, né, da população microbiana que é ingerida, né, através da dieta ou através de uma ração.
Então, por isso é calculado em bilhões de unidades formadoras de colônia para poder ter um efeito significativo no ambiente intestinal. Na verdade, ele também não pode causar um desequilíbrio. Então, essa é uma característica, né? Tem que ter evidência científica de efeito positivo e a dosagem tem que ser testada e comprovada de que não vai causar um desequilíbrio. Então, por isso, a concentração, a ingestão diária, ela está dentro de um limite de consumo, uma frequência de consumo, uma permanência, né, dessa ingestão diária para que haja um efeito positivo. A partir do momento que se faz a supressão, a retirada desse aditivo probiótico, ele pode perder o efeito. Por que acontece isso? É justamente uma dosagem que não vai causar um efeito colateral indesejável, que é o desequilíbrio. Então, por isso, a periodização, ciclagem, tá, de diferentes cepas ou espécies de bactérias probióticas, sem causar nenhum desequilíbrio, nenhuma desbiose no ambiente intestinal dos animais. Então, como é que se faz a manutenção da probiose? Com o uso de pré-bióticos. Tem uma estratégia de reparação, de restauração da microbiota, onde se trabalha com o probiótico, e tem uma outra estratégia de manutenção dessa probiose, onde você entra com pré-biótico. E quando há uma necessidade mais específica, reparação de restauração, aí a dosagem muda, a recomendação muda e o período de utilização também vai ser bem mais flexível, certo? Então, esse ponto é muito importante. Essa capacidade de colonização é um ponto-chave. Aderência, para não ser perdido na excreção fecal, multiplicação, ou seja, tem que ter substrato para ele se desenvolver, e colonização, que é aumento de biomassa. Quais são os efetores, né? Bacteriocinas ou defensinas, que são secretados ali, a inibição competitiva com os patogênicos, ou seja, a prevalência do probiótico, inibir a adesão ou translocação bacteriana, ou seja, junções firmes, né? A hiperpermeabilidade celular. Reduzir um pouco o pH luminal, por isso que os ácidos orgânicos, eles são muito bem aceitos, muito bem utilizados. Então, a forma de oferta do probiótico também influencia a sua eficácia. Um exemplo de aplicabilidade prática, né? Para cães e gatos, o probiótico em cápsula gelatinosa, ele é oferecido junto com a refeição principal. Ele tem essa proteção, justamente para acidez gástrica. Então, ele é dissolvido e aí ele vai ser liberado a partir do intestino delgado e vai colonizar de maneira mais eficiente. Quando é o produto em pó, sachê, é o pozinho, ele deve ser oferecido no intervalo entre as refeições, justamente para não ter o efeito tão agressivo das secreções digestivas, da acidez gástrica ou das enzimas sobre o probiótico, para ele não ser destruído. Maior passagem, maior viabilidade de colonização, ou seja, aderência, multiplicação e colonização. Então, por isso que tem produto para ser diluído em água de bebida, produto para ser pulverizado no ambiente, pulverizado nos animais, né? E assim por diante. Então, só uma ideia do uso do probiótico como aditivo dietético na nutrição de animais monogástricos para substituir os antibióticos e conferir maior resistência e imunidade aos animais. Bom, o modo de ação dos probióticos, eles estão muito relacionados com esse efeito de exclusão competitiva. Ação de bifidobactéria e lactobacillus combatendo salmonela, tá? Salmonelose. Então, tem as microfotografias do epitélio intestinal, a microbiota, o microbioma em equilíbrio, com o uso de bifidobactéria e lactobacillus. Aí, na sequência, tem que foram induzidos salmonelose, então tem ali a degradação, as lesões no epitélio intestinal, e depois a recuperação desses animais com o uso do probiótico, ou seja, mesmo os animais infectados com salmonela, né, quando são administrados o probiótico, houve a reparação, a restauração, tá, do epitélio, da integridade do epitélio intestinal. Como é que acontece? A exclusão competitiva de enteropatógenos, a interferência na adesão e na invasão de bactérias patogênicas do ambiente intestinal. Os probióticos aí, no caso, eles vão competir pela adesão na mucosa, evitando uma colonização excessiva, então empurrando para a excreção fecal. E o mecanismo principal são as bacteriocinas, são as enzimas e os ácidos orgânicos produzidos pelos probióticos. Então tem aqui essa fotografia clássica, né, de detecção de bacteriocinas, é uma placa de Petri, um meio de cultura, onde tem ali listéria e também foi inoculado um spot de bifidobacterium. Então formou-se um halo de inibição da bifidobacterium, a exclusão da bactéria patogênica.
reproduzindo em laboratório, né, ou simulando em laboratório, o que aconteceria dentro do ambiente intestinal. Então, a microbiota normal, em equilíbrio no trato digestório, ela atua como uma barreira defensiva do animal, capaz de reduzir seletivamente o número de patógenos, formando uma barreira física com ação química, que são essas bacteriocinas. Então, a resposta dos animais ao probiótico é muito variável, mas na maioria das vezes resulta de habilidade de progênie em animais recém-nascidos, né, ou recém-desmamados, que são pontos chaves dentro da criação animal, momentos de maior sensibilidade a transtornos digestivos ou síndromes metabólicas. A microbiota intestinal, ela tem uma função protetora e estrutural ao fortalecer a barreira intestinal e as interdigitações das vilosidades. Então, ela auxilia na diferenciação e proliferação celular epitelial, fermentação de resíduos endógenos, dietéticos, absorção de íons, síntese de vitaminas, produção de energia. Então, isso é chamado de simbiose. O lactobacillus, ele tem uma enzima chamada lactoperoxidase, que vai dissociar o oxigênio singleto reativo, oxigênio simples, e vai reutilizar para produzir energia, tá? Por ação da enzima superóxido dismutase, que é antioxidante, causando um efeito bactericida por quimiotaxia sobre o Clostridium, por exemplo, que é patogênico. Por quê? O Clostridium, ele não tem a superóxido dismutase, ele tem a catalase. E a catalase, quando entra em reação com o oxigênio, forma ozônio e acaba aniquilando a célula do Clostridium. A capacidade microaerófila é uma quimiotaxia que o lactobacilo produz sobre o Clostridium. É um efeito bactericida por aproximação e compartilhamento de oxigênio, por isso microaerófila. Tá? Então, esses são estudos in vitro que demonstraram essa capacidade do lactobacillus de eliminar bactérias patogênicas. Então, é o seguinte, quais são os mecanismos de ação? Exclusão competitiva, competição por sítio de adesão, competição por nutrientes, produção de compostos antimicrobianos, alteração de metabolismo, atividade enzimática, incremento e modulação da imunidade do hospedeiro. Por exemplo, no caso do Lactobacillus acidófilos, que eu citei da microaerofilia, a gente ainda tem as bacteriocinas. Quais foram identificadas? Nicina, diplocoxina, lactocidina e reuterina. Mas elas são bacteriocinas produzidas por micro-organismos ácido-láticos, como é o caso do Lactobacillus acidófilos, que é usado como um probiótico. Ele atua tanto em substância com atividade inibitória para a bactéria gram-negativa, quanto gram-positiva. Então, pegando aí Salmonella, Escherichia coli e Staphylococcus, por exemplo. Porque os probióticos, eles podem ser agregados à dieta como bioterapêutico ou bioprofilático. Então, ele é benéfico quando aplicado a animais em condição de estresse, com mudança de alimentação, o animal quando está doente, ou como precisa restabelecer a microbiota intestinal, principalmente na fase inicial de vida, após o nascimento, após o desmame, aqueles momentos críticos, tendo como vantagem não causar danos aos animais e muito menos aos seres humanos. Qual é a questão envolvida? É que essas bactérias antígenos probióticas invadem o epitélio intestinal, ultrapassam a microbiota nativa, a barreira humoral de muco, a camada anatômica de enterócitos e depois elas suprimem as barreiras imunocelulares de macrófagos e linfócitos, gerando as citocinas inflamatórias menos potentes, por causa das interleucinas. Ao contrário do processo inflamatório infeccioso, causado por patógenos que geram as citocinas mais potentes, exacerbando o sistema TH. Então, via de regra, antibiótico terapia, tá? Ela necessita de um complemento, de um coadjuvante, que é o uso de simbióticos. Sempre que se usa antibióticos via oral, é interessante que se haja uma combinação simultânea ou posterior com probióticos, prebióticos ou simbióticos. Então, é o caso dos beta-lactâmicos. Esses antibióticos beta-lactâmicos, eles combatem bactérias gram-positivas, são eficientes na inibição da síntese de peptidoglicanos da membrana celular. Então, eles são aniquiladores de patogênicos gram-positivos, mas não há efeito sobre os gram-negativos, lipopolissacarídeos na membrana dessas bactérias que não tem efeito. Então, recomenda-se o probiótico gram-positivo para minimizar uma disbiose
remanescente ou persistente por causa desse tipo de antibiótico que afeta as bactérias gram-positivas, tanto patogênico quanto as probióticos. Vocês se lembram, né? A bactéria gram-positiva é porque a membrana celular é muito espessa, tem muitos peptídeos glicanos que pegam a coloração de gram. E a bactéria gram-negativa tem a membrana celular mais fininha, tem mais lipopolissacarídeos, então ela não pega a coloração de gram. Então, por isso diferencia, né, gram-positivo de gram-negativo, coloração de gram unicelular, metabolismo bacteriano. Então, o que nós temos aqui? Aplicabilidade em suínos. Os probióticos, eles podem ser fornecidos logo ao nascer, em diferentes momentos de vida ou períodos de estresse, ou adicionados à ração para consumo frequente. No caso de leitões em criações com alta incidência de diarreias, ele deve ser utilizado o mais cedo possível. Quando o leitão nasce, então, a colonização no primeiro dia de vida pode ser explicada pelo alto pH gástrico dos leitões em virtude da aquisição de imunidade do colostro. Depois, ocorre uma mudança progressiva desses micro-organismos, do microbioma, levando à redução de coliformes e colibacilos, né? O aumento dos bifidobactérias. Tá, dos bifidogênios. Então, a colonização do trato intestinal e a acidificação do estômago promove uma proteção, promovendo a estabilização dessa microbiota nas fases subsequentes. Essa competição na sequência de colonização permite entender a frequência e a gravidade da colibacilose em leitões após o nascimento e no estresse pré e pós-desmame. A transição da creche saudáveis, o equilíbrio da microbiota no trato intestinal auxilia no aumento da eficiência digestiva e também na absorção de nutrientes, embora nos períodos de estresse esse equilíbrio possa ser alterado. Então, nós temos ali uma melhoria da conversão alimentar, quantidade de alimento consumido em relação ao ganho de peso qualificado, que é a relação carne e osso na futura carcaça desses animais. Imagina um sistema de produção industrial com milhares de animais, você tendo essa redução no alimento consumido e a melhoria na performance desses animais. Então, em termos de lucratividade, isso é muito significativo. Um dos benefícios dessa probiose relacionada com a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que é o ácido acético, o propiônico e o butírico, que além deles serem fonte de energia, o ácido acético e o butírico seguem a rota cetogênica, enquanto o ácido propiônico segue uma rota gliconeogênica. Ali naquele ambiente, eles também têm efeitos interessantes. Então, eles acidificam o ambiente, mantêm um ambiente estável, né, dentro de uma faixa de pH ideal para a probiose, né, inibindo os patogênicos. Eles atuam como imunomoduladores, auxiliam na absorção de minerais, a restauração da microbiota, a redução, inclusive, tem uma interface aí com dislipidemias, melhorando o perfil de triglicerídeos e colesterol no plasma sanguíneo, inibindo a lipidogênese, né, ou colesterologênese. Então, tem uma série de benefícios envolvidos, não só probiose, né, mas também os metabólitos, os produtos da atividade fermentativa ou metabólica desses micro-organismos também vão beneficiar a saúde e o desempenho desses animais. Esse enfoque, ele é válido para outros animais, é válido para potros, é válido para cães filhotes. Percebam que essa fase tão sensível, né, tão suscetível ao estresse, que é do nascimento até o desmame, são momentos onde parece que a intervenção com probióticos e simbióticos pode ser muito eficiente, muito eficaz e bastante significativos em termos de saúde e produtividade. Quanto maior a intensidade fermentativa, quanto maior a simbiose microbiana, mais complexo vai ser essa relação entre os substratos fermentáveis e o equilíbrio e a riqueza daquele microbioma no século e no colo desses animais. Então, os monogástricos herbívoros de século funcional, como o caso de cavalos, de coelhos, né, entre outros, trazem uma maior complexidade também em termos de estratégias para a manutenção desse equilíbrio. Valeu, pessoal. Grande abraço.